Finalmente estou livre daquele fardo. A partir de hoje, meus pais vão morar comigo na minha casa. Quando meus pais faleceram, meu marido Ricardo demoliu nossa casa de família e ficou parado na frente do terreno vazio. Ele soltou: ande logo, traga a herança para nossa casa. Fiquei em choque e perguntei: do que você está falando? Perdeu o juízo? Não pude conter o riso diante das palavras dele. Percebi do que se tratava tudo aquilo. Por que você está rindo? Não entende? Ricardo e meus sogros me olharam confusos. Foi então que contei a verdade para eles. Meu nome é Ana Oliveira. Nasci a filha mais velha de pais comuns, funcionários de escritório. Tenho um irmão e éramos uma família bem normal. Casei-me com Ricardo aos 30 anos e tivemos 2 filhos. Equilibrando trabalho e maternidade, de repente me vi aos 52 anos. Meu filho Eduardo e minha filha Júlia já eram adultos, cada um vivendo por conta própria e iniciando suas carreiras. Agora era hora de relaxar com meu marido. Era uma vida comum, mas eu estava feliz. Pensei que continuaria envelhecendo assim. Mas minha vida simples mudou em um dia de inverno. Meu pai sofreu um acidente de carro e faleceu repentinamente. Ele tinha apenas 68 anos na época. Nossa família inteira ficou arrasada, especialmente minha mãe, que ficou tão deprimida que mal conseguia comer. Mãe, eu sei que é difícil, mas você precisa se alimentar, eu dizia repetidamente. Eu sei, mas simplesmente não tenho apetite. Parece que tem algo preso no meu peito, ela respondia. Meu irmão e eu achamos que era apenas estresse emocional e ficamos de olho nela por um tempo. No entanto, ela perdeu peso rapidamente em apenas 3 semanas. Preocupada, levei-a ao hospital. O diagnóstico do médico foi chocante: câncer. O câncer estava avançado e a cirurgia não era uma opção. Ela tinha cerca de 1 ano de vida. Eu não tinha tido a chance de realmente cuidar dos meus pais ainda. Quando pensei que tinha perdido meu pai, agora minha mãe estava enfrentando essa doença. Fiquei ainda mais arrasada do que quando meu pai faleceu. Mas não podia ficar de luto para sempre. Meu irmão morava longe e não podia ajudar, então cabia a mim cuidar da minha mãe. Contei a Ricardo que queria morar com minha mãe. Eu não podia deixá-la sozinha, tanto emocional quanto fisicamente, durante sua doença. Mas a reação de Ricardo me surpreendeu. Acabamos de lidar com o funeral do seu pai e agora tenho que ser arrastado para mais problemas da sua família, ele disse com um suspiro, claramente irritado. Você não precisa dizer assim. Não pode simplesmente levá-la ao hospital e trazê-la de volta? Precisamos mesmo morar com ela? Perguntei. Acho que ela pode se sentir solitária. Se não estiver tudo bem, talvez eu possa morar na casa da minha família por um tempo, sugeri. Ricardo ficou indignado. E quem vai cuidar das minhas refeições enquanto você estiver fora? Eu virei e cozinharei, é claro. E a limpeza? Quem vai lavar as roupas? Ele exigiu. Fiquei em silêncio. Eu pretendia fazer o que pudesse, mas não conseguiria fazer tudo como antes. Ser confrontada com essa realidade doeu. Se alguém dissesse que eu estava sendo egoísta por querer cuidar da minha mãe, eu não conseguiria argumentar. Tenho certeza de que minha mãe, sendo atenciosa, diria que estava tudo bem como estava, mas eu realmente queria fazer algo pelos meus pais. Tudo bem, mas não vou ajudar em nada, ouviu? Ricardo disse a contragosto diante do meu silêncio. Sua atitude era arrogante, mas ele havia concordado no final das contas. Desculpe e obrigada, eu disse. Embora achasse que ele estava sendo horrível, ele tinha concordado com meu desejo. Reprimi minha vontade de discutir e agradeci, apesar dos problemas. Ricardo e eu começamos a morar com minha mãe na casa da minha família. Originalmente, estávamos morando em uma casa fornecida pelo empregador de Ricardo. Ricardo era filho único e, como seu pai realmente queria que morássemos juntos, não planejávamos comprar nossa própria casa. Íamos eventualmente nos mudar para a casa dos pais de Ricardo. Morar na casa da empresa era mais conveniente para o trabalho e o aluguel era de apenas R$ 3.000 por mês, então não era um grande fardo. Mas agora que nos mudamos para a casa da minha família, não precisávamos mais pagar isso e tínhamos mais espaço. Acho que morar juntos não foi de todo ruim para Ricardo.
Fiel à sua palavra, Ricardo não ajudava em nada, mas estou feliz por poder morar com minha mãe. Ela parecia energética, mas frequentemente se sentia fraca e passava muito tempo deitada durante o dia. Eu preparava suas refeições, alimentava-a e cuidava de sua medicação. Teria sido impossível para ela fazer tudo isso sozinha. Desculpe, Ana. Obrigada, é uma grande ajuda você estar aqui comigo. Devo agradecer ao Ricardo também, minha mãe dizia, expressando sua gratidão muitas vezes. Ela não sabia das palavras duras que Ricardo tinha dito sobre morar juntos, então era grata a ele também. Uma noite, depois que minha mãe tinha ido dormir e Ricardo voltou para casa, abordei o assunto do tratamento da minha mãe enquanto servia o jantar. Ricardo me encarou e disse: "Não sei o que você quer que eu diga. Já falei que não vou ajudar em nada", recusando-se até a ouvir. Eu precisava de alguém para desabafar, alguém para consultar. Tudo o que eu queria era que Ricardo ouvisse. Mesmo depois de 2 meses, 3 meses, a atitude de Ricardo não mudou. Ele reclamava constantemente de morarmos juntos, agindo como se estivesse fazendo um grande favor, e seu comportamento ficava mais desagradável a cada dia. Mas eu não podia dizer nada contra isso. Entre me preocupar com minha mãe e ser atenciosa com Ricardo, eu estava ficando cada vez mais estressada. Por volta do prazo de 2 anos do prognóstico, a condição da minha mãe piorou rapidamente e ela foi hospitalizada. 5 dias depois, ela faleceu. Embora eu tivesse me preparado mentalmente, fiquei arrasada. A família do meu irmão e meus filhos vieram imediatamente e ajudaram muito, mas em momentos como esse, você realmente quer seu cônjuge ao seu lado. No entanto, Ricardo estava rindo e conversando com seus pais em um canto, sem ajudar nada nos preparativos do funeral. Meu irmão tinha assumido a liderança nos preparativos e de alguma forma conseguimos deixar tudo pronto para o funeral, mas Ricardo, que deveria estar sentado na sessão da família, estava bem no fundo da sessão de parentes. "Ricardo, quero que você se sente na sessão da família", eu disse. Ele respondeu: "Não, estou bem aqui. Afinal, não sou um parente de sangue." "Mas você é meu marido", eu disse. Então sua mãe interveio: "Ele é seu marido, mas não é filho da sua mãe. Ricardo é nosso filho, então ele é um estranho, sabe? Ana deve sentar na sessão da família." Ouvir isso dos meus sogros foi doloroso. Fiquei sem palavras. De onde eu venho, é comum que genros se sentem na sessão da família em funerais, embora isso possa variar conforme a região. Com Ricardo não estando na sessão da família, parentes distantes começaram a cochichar, imaginando se tínhamos nos divorciado. É uma coisa as pessoas fofocarem, mas tudo isso poderia ter sido evitado se Ricardo tivesse apenas se sentado lá. Sentindo-me um pouco chateada por Ricardo não estar ao meu lado, ainda conseguimos nos despedir da minha mãe pacificamente. Após o funeral, a família do meu irmão, meus filhos, Ricardo e seus pais voltaram para a casa da minha família. "Obrigada por virem, especialmente em um momento tão ocupado", eu disse aos meus sogros, oferecendo-lhes um chá. Eles riram e responderam: "Realmente, é uma coisa. Primeiro seu pai, agora sua mãe. Essas despesas de funeral são um fardo para nós também, mas pelo menos é o fim disso." Fiquei atonita com suas palavras. O que eles queriam dizer com aquilo? Não podia acreditar que diriam tal coisa. Forcei um sorriso e me desculpei. Então, ouvi Ricardo conversando com seus pais. "Deve ter sido difícil para você, Ricardo, morando com estranhos." Lidar com os caprichos da Ana foi um pé no saco. O marido não deveria simplesmente seguir as exigências da esposa. "Se você não gosta de algo, tem todo o direito de recusar", Ricardo disse. Cerrei os punhos. Suas vozes rindo e conversando eram insuportáveis. Mas isso não era novidade. Os pais de Ricardo sempre foram insensíveis e rudes. Quando Ricardo e eu nos casamos, sua mãe disse: "Você não poderia encontrar alguém mais atraente? Não posso esperar muito dos netos." Seu pai brincou: "Dizem que a beleza fica entediante depois de 3 dias. Com a Ana, você não vai se entediar." E Ricardo apenas riu. Refletindo, nem Ricardo nem seus pais tinham dito uma única palavra reconfortante para mim, nem no funeral do meu pai, nem após o falecimento da minha mãe. Em vez disso, eles me ridicularizavam. Eu tinha me sentido culpada por impor a Ricardo, mas agora questionava seu comportamento como pessoa.
Eu tinha me preocupado demais com Ricardo enquanto só queria fazer o certo pela minha mãe. Percebi que não deveria ter me sentido tão culpada em relação a Ricardo, especialmente porque ele não era solidário. Enquanto eu fervia de raiva, Ricardo e seus pais continuavam rindo e conversando em outro cômodo. Se a família do meu irmão e meus filhos tivessem ouvido, teriam ficado chateados. Mas, felizmente, eu era a única que tinha ouvido a conversa de Ricardo e seus pais. Então minha sogra falou, Ana, ela chamou. Sim, respondi, assustada. Posso ficar com isso? Ela perguntou, segurando a bolsa da minha mãe. Confusa, gaguejei, bem. Sua mãe não vai mais precisar, certo? Ricardo sugeriu que eu levasse para casa. Talvez eu simplesmente fique com ela, ela disse, segurando a bolsa e examinando-a. Não podia acreditar na sua audácia, especialmente logo após o funeral. Peguei a bolsa dela e disse firmemente, não, você não pode. Sua expressão mudou, não por causa da bolsa, mas porque eu, sua nora, a enfrentei. Mesmo assim, mantive minha posição. Ainda não estamos prontos para separar os pertences da minha mãe. Vamos distribuir suas lembranças entre a família mais tarde. Minha sogra ficou vermelha de raiva. O que você quer dizer? Está dizendo que sou uma estranha? Você disse mais cedo no funeral que até mesmo Ricardo era um estranho para minha mãe. Como Ricardo pode ser um estranho, mas sua família não? Retruquei. Ouvindo isso, Ricardo e seu pai também ficaram vermelhos. O que você está dizendo? Peça desculpas à mamãe. Que falta de respeito de uma nora falar assim. Sua comoção atraiu todos do outro cômodo. Não esperava ser chamada de estranha depois de todo o esforço que fizemos para comparecer ao funeral. Vamos para casa, pai, minha sogra gritou para mim na frente de todos e saiu furiosa da nossa casa. Por algum motivo, até Ricardo estava com raiva e saiu com seus pais. O que aconteceu? Você realmente chamou sua sogra de estranha? Todos me perguntaram, tendo ouvido apenas o lado dela. Tirado do contexto, poderia parecer que eu era quem estava sendo dura, mas expliquei a situação para todos e ninguém me culpou. Vovô e vovó deveriam ser mais considerados com os sentimentos dos outros. É assim que papai, vovó e vovô sempre foram, meus filhos ficaram do meu lado. Mas eu ainda não conseguia perdoar aqueles três. Ricardo não tinha voltado para casa há um tempo desde aquele dia, e eu não o tinha contatado. Não achava que deveria ser eu a pedir desculpas, e não tinha certeza se poderia perdoá-lo mesmo que ele pedisse. Mas sabia que as coisas não podiam continuar assim para sempre. Então, um dia, Ricardo voltou. Bem-vindo de volta, cumprimentei-o, suprimindo a raiva que surgiu ao vê-lo. Tem sido difícil, né? Suas palavras rudes eram uma tentativa de mostrar preocupação, e fiquei surpresa. Leve as crianças e faça uma viagem. Será uma boa mudança de cenário para você, ele disse, entregando-me vouchers de viagem. Fiquei sem palavras. Em vez disso, lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Poderia ter sido ideia das crianças, mas fiquei tocada que Ricardo tivesse concordado com isso. Imediatamente contatei as crianças para planejar a viagem. Sério? Papai sugeriu isso? É surpreendente, não é? As crianças ficaram espantadas com minha proposta. Parecia que realmente era um presente de Ricardo. Será que o pai se sente mal pelo que aconteceu? Eu disse, rindo. Aceitei gratamente os vouchers de viagem de Ricardo. Vou indo então. Sim, leve o tempo que precisar. Fique com as crianças nas casas delas também, por que não? Sério? Não posso ficar fora tanto tempo. Não se preocupe comigo. Vou relaxar na casa dos meus pais. Apenas aproveite. Com isso, Ricardo me mandou embora. Júlia ficou feliz em me receber, então antes da viagem ao spa, parei na casa dela e depois na de Eduardo. Eu não tinha conseguido visitá-los enquanto cuidava da minha mãe, então ajudei cozinhando e congelando refeições para eles. Mãe, você deveria relaxar, mas obrigado. Isso realmente ajuda, disseram os dois, encantados em ter minha comida em casa. Essa oportunidade foi toda graças à sugestão de Ricardo. Então veio a tão esperada viagem ao spa. Passei um tempo relaxante nas águas termais com meus filhos. O
cansaço dos cuidados e a tristeza de perder meus pais pareciam ter se curado bastante. Fiquei fora por quase uma semana, mas meus 2 filhos voltaram para suas casas com sorrisos radiantes. Foi divertido. Devemos agradecer ao pai por uma vez, disse Eduardo. Verdade, só dessa vez. Mas me pergunto se ele está tramando algo, brincou Júlia. Não diga isso. Papai pensou em nós à sua maneira, eu ri. Quando voltei para casa, planejando compartilhar as memórias com Ricardo e começar nossa vida novamente como casal, fiquei sem palavras. O que, a casa está? Olhei ao redor incrédula. Apesar de reconhecer o local, a casa da família que deveria estar lá tinha sumido. Então, do nada, Ricardo apareceu, seguido por seus pais. Eles estavam sorrindo para mim, que estava lá parada atônita. Ricardo, o que está acontecendo? Perguntei, tentando manter a calma. Com o mesmo sorriso doentio, Ricardo disse, finalmente me livrei daquele fardo. A partir de hoje, meus pais vão morar comigo na minha casa. Do que você está falando? Respondi. Perdeu o juízo? Sua casa de família foi demolida. Traga a herança para cá rapidamente. Qualquer coisa que você herdou agora é do Ricardo, disse meu sogro. Percebi então que o desaparecimento da casa era obra de Ricardo, e tudo isso era pela herança. Tal traição, depois de pensar sobre o futuro no caminho de volta para casa, me encheu de uma tristeza e raiva indescritíveis. Mas demolir a casa não vai dar certo para Ricardo. Não vou deixar. Caí na gargalhada diante de suas caras sorridentes. Minha risada deixou Ricardo e seu pai perplexos. Por que você está rindo? Que mulher estranha, será que ficou maluca? Minha sogra disse, olhando para mim como se eu fosse esquisita. Encarando os 3, falei, vocês não sabem do que estão falando? Eu não herdei um único centavo, então não há herança nenhuma. Depois de dizer isso, caí na gargalhada novamente. Eles tinham pensado erroneamente que ficariam ricos com a herança. Suas imaginações selvagens e ações me fizeram rir descontroladamente. O que você quer dizer? Explique-se, Ricardo exigiu, mas mantive minha boca fechada. Não sentia necessidade de esclarecê-los. Antes disso, não vou morar com estranhos. Se vocês querem morar juntos, vão em frente, sozinhos. Ignorar a pergunta de Ricardo e rejeitar sua sugestão deixou minha sogra furiosa. Você ajudou com as tarefas domésticas dos seus pais, mas não pode fazer as nossas. Você está ciente das circunstâncias, certo? Eu concordei em morarmos juntos, não foi? Eu disse que não queria morar junto. Você esqueceu que escolheu morar junto para evitar as tarefas domésticas, refutei-os um após o outro. Além disso, demolir a casa da família desse jeito. Há coisas que simplesmente não se deve fazer, gritei com eles e então fui embora. Atrás de mim, a voz de Ricardo chamou, aonde você vai? Mas não olhei para trás. Naquele momento, eu precisava encontrar um lugar para dormir à noite, e realmente não queria ver o rosto de Ricardo. Imediatamente consultei um advogado. Demolir uma casa não podia ser assim tão fácil. A casa ainda estava no nome da minha mãe. Enquanto eu me perguntava qual empresa teria feito isso, uma verdade inacreditável veio à tona. Ricardo e seu pai tinham demolido a casa eles mesmos. Seu pai, que trabalhava com demolição, conseguiu ajuda de conhecidos e até alugou maquinário pesado. O planejamento foi meticuloso. Além disso, eles até me deram vouchers de viagem para se livrarem de mim. Lágrimas brotaram em meus olhos ao perceber que fui enganada. A frustração era insuportável. Há alguma maneira de punir os 3? Perguntei chorando. Expliquei minha situação e o advogado sorriu gentilmente para mim. Ricardo demoliu ilegalmente a casa no nome da sua mãe. Ele pode ser acusado de destruição de propriedade e responsabilizado por danos. Vamos começar exigindo um pedido formal de desculpas de Ricardo e seus pais. Concordei e o advogado rapidamente tomou as medidas necessárias. Alguns dias depois, Ricardo me ligou furioso sobre a notificação legal que recebeu. O que é essa carta registrada? Ele gritou. Ah, você recebeu? Você destruiu minha preciosa casa, então é claro que tem que compensar, respondi. Compensar? Dissemos que íamos nos mudar para a casa dos meus pais.
Eu demoli uma casa em que ninguém ia morar. Você deveria estar me agradecendo, não pedindo compensação. Agora traga a herança e volte para casa, ele disse arrogantemente. Obrigada por demolir minha casa. Não me faça rir. E que herança? Nem foi resolvido ainda, gritei de volta. Ricardo ficou em silêncio, aparentemente surpreso com minha raiva, que eu raramente demonstrava. A razão pela qual ri quando a casa foi demolida era exatamente essa. Eu tive um ano inteiro com minha mãe. Era óbvio que discutiríamos questões de herança, então eu disse ao meu irmão que não queria nada e para dar tudo para ele. Como resultado, ele herdou todo o dinheiro e ações. Ele insistiu que eu deveria ficar com a casa, já que ele morava longe e não poderia cuidar dela. Se eu não fosse morar lá, poderia ser alugada. Esse era o plano. Ou você e seu pai restauram a casa ao seu estado original, ou pagam o valor especificado na carta. Eu estava considerando resolver isso amigavelmente. Bem, se você não pode pagar, vou registrar um boletim de ocorrência e processá-lo, declarei. Desculpe, não pensei que você ficaria tão brava, Ricardo disse, começando a se desculpar. Claro que estou brava. O que você esperava? Respondi bruscamente. Ricardo parecia pensar que se a casa da minha família desaparecesse, ele não teria que morar com os pais. Seu pai sempre quis morar junto e tinha um carinho especial por Eduardo. Ricardo tinha se recusado a morar junto antes, citando dificuldades de deslocamento, mas seus pais achavam que era eu quem era contra. Então ele os convenceu demolindo minha casa e fazendo parecer que eu me mudaria com eles com a herança. Mas eu não podia perdoá-lo depois de ouvir tal coisa. Por favor, me dê uma folga. Eu não quis fazer mal, ele disse. Papai sente muito também. Se ele realmente sente muito, então concorde com o acordo, eu disse e desliguei o telefone. Ricardo continuou ligando e mandando mensagens se desculpando. Se você está arrependido, apenas transfira o dinheiro, eu afastei. Eu sabia que minha casa de infância não poderia ser restaurada, mas essa era a única maneira que eu podia lidar com meus sentimentos insuportáveis. Fiquei na casa de Júlia. A família do meu irmão e meus filhos sabiam da situação. Embora meu irmão devesse estar com raiva da nossa casa ter sido demolida sem seu consentimento, ele disse, não vou interferir, mas ajudarei de qualquer maneira que puder. Faça o que achar melhor, Ana. Todos condenaram as ações de Ricardo e me apoiaram. Um mês se passou sem nenhuma compensação ou pagamento de Ricardo. Durante esse tempo, não houve contato dele. Eu não podia ficar com Júlia para sempre. Queria receber o dinheiro o mais rápido possível para pelo menos estabelecer uma base para viver. Contrariando meus desejos, algo inacreditável aconteceu. Foi revelado por Júlia. Este avental se parece muito com o da vovó, ela disse, mostrando-me a tela do seu smartphone. Fiquei surpresa quando vi. Era uma listagem em um aplicativo de mercado de pulgas. O avental que Júlia mencionou, semelhante ao da minha mãe, era único. Eu o tinha feito para ela. O quê? Este é o avental da vovó. Eu o fiz, então tenho certeza, eu disse. Júlia rapidamente verificou outras listagens. O vendedor parecia ter se juntado recentemente ao aplicativo, sem transações ou avaliações ainda. Havia quase 50 itens listados e, para meu horror, todos pertenciam à minha mãe. Imediatamente percebi que era Ricardo. Ele era o único que poderia ter pego os pertences da minha mãe após demolir a casa. Liguei para Ricardo na hora. O que é isso sobre o aplicativo? Perguntei. Aplicativo? Ricardo respondeu, parecendo irritado. Não se faça de bobo. Você está vendendo as coisas da mamãe sem permissão, não está? Cancele essas listagens agora mesmo, exigi. Ricardo, parecendo em pânico, respondeu, o quê? Não, não fui eu. Quem mais faria tal coisa? Estou indo aí agora mesmo para pegar tudo de volta, eu disse e desliguei. Então, imediatamente me dirigi à casa dos pais de Ricardo com Júlia. Onde estão as coisas da mamãe? Exigi assim que chegamos, confrontando Ricardo na porta. Eu não sei nada sobre isso, ele gaguejou. Diga a verdade, pai, Júlia se juntou a mim na pressão sobre Ricardo. Ele parecia desconcertado. Os pais de Ricardo notaram nossa presença e saíram.
"Ó, Júlia, você está aqui?" A mãe de Ricardo cumprimentou, sorrindo ao ver sua neta. Irritada, Júlia disse: "Vovó, diga ao pai para contar a verdade." "A verdade?" "Os pertences da vovó que faleceu recentemente, papai parece estar vendendo-os", disse Júlia. Às palavras de Júlia, a mãe de Ricardo caiu na gargalhada. Ricardo, com um olhar preocupado, continuava repetindo que realmente não era ele. Então sua mãe exclamou em voz alta: "Ricardo está vendendo? Isso é impossível. Sou eu quem está vendendo." Senti meu sangue gelar. Ricardo provavelmente sabia disso. Com um olhar que quase dizia "isso é ruim", ele se virou para sua mãe. Apesar do choque de Júlia, a mãe de Ricardo continuou alegremente: "O quê? É muito trabalho, sabe? Tenho que embalar tudo cuidadosamente e garantir que as fotos fiquem boas." Ela parecia alheia ao fato de que estava vendendo bens roubados, conversando animadamente sobre o aplicativo. Lutei para me conter e não avançar nela. "Cancele as listagens. Essas coisas não são suas para vender", Júlia gritou com raiva e lágrimas nos olhos, implorando a avó. No entanto, a mãe de Ricardo parecia descontente. "Qual é o problema? Finalmente encontrei um hobby que gosto. Uso as coisas que posso e vendo o resto por um dinheirinho extra. É bom para prevenir a demência. Sou a única avó que sobrou, então Júlia quer que eu fique saudável e viva muito, certo?" ela disse despreocupadamente. Implorar para que ela parasse não teve efeito. Não havia sinal de remorso. Se conversar não ajudaria, então a ação era a única opção. "Júlia, vamos embora." "Mas... está tudo bem." "Vamos", insisti, puxando Júlia para fora da casa e indo direto para a delegacia. Eu não estava planejando registrar um boletim de ocorrência pela demolição da casa, mas roubo era outra história. Quando expliquei à polícia que os pertences da minha mãe estavam sendo roubados e vendidos, eles agiram imediatamente e a conta da mãe de Ricardo no aplicativo de mercado de pulgas foi suspensa. Os itens não seriam mais vendidos. Liguei para Ricardo no caminho de volta da delegacia. "Mandei suspender a conta da sua mãe. Você sabia disso, não é? Você é cúmplice." "Não, eu registrei um boletim de ocorrência sobre isso. Por favor, coopere com a investigação." Ricardo ficou frenético. "O quê? Somos família, não somos. Retire, por favor." "Família? Você ainda não pagou nenhuma compensação pela casa ou pensão, e não há sinal de arrependimento." Diante dos meus gritos, Ricardo ficou atônito. Apesar de tudo, eu ainda tinha sentimentos por Ricardo, tendo vivido com ele por tanto tempo. Suspirando, eu disse: "Vou esperar pelo dinheiro, mas não vou perdoar o roubo. Devolva tudo." E Ricardo, seu pai parecia bastante doente. "Ele já foi ao médico?" "O quê? Eu não sou um monstro, então estou apenas passando essa mensagem", eu disse e desliguei. O pai de Ricardo, que eu tinha acabado de ver, estava alarmantemente magro e mal tinha falado. Sua aparência era mais do que apenas pálida, estava anormalmente escura. Sua má saúde era óbvia, mas aquela família provavelmente não tinha notado. Sua esposa estava despreocupada vendendo itens roubados, e Ricardo só agia durão comigo. Eles não tinham qualquer preocupação real com os outros. No dia seguinte, recebi uma ligação do pai de Ricardo. Esperando que fosse um agradecimento, atendi. Recebi a reação completamente oposta. "O que você quer dizer me tratando como um doente? Planejando me jogar no hospital para se livrar do incômodo? Preciso proteger o Ricardo e minha esposa de você." "Não vou para hospital nenhum", ele me repreendeu. Foi chocante ser repreendida quando eu estava apenas preocupada. "Desculpe por me meter." "Eu só estava preocupada", respondi. Não sou frágil nem de vida curta como seus pais." "Não me faça de bobo", ele respondeu bruscamente. Fiquei furiosa com suas palavras, mas alguns dias depois, ele aparentemente se sentiu mal o suficiente para visitar o hospital. O diagnóstico foi câncer terminal. Ricardo me ligou em pânico: "Papai está com câncer terminal. O que eu vou fazer?" Eu apenas bufei: "Não sei." "O que ele disse quando sugeri ir ao hospital?"
Ele disse: não sou frágil nem de vida curta como seus pais, então lide com isso você mesmo. Como você pode ser tão insensível, Ana? Nunca pensei que você fosse uma pessoa assim. Vocês alguma vez disseram uma única palavra gentil quando minha mãe estava doente? Reflita sobre suas próprias ações, eu disse e desliguei. Como esperado, o pai de Ricardo faleceu logo depois. Como ser humano, eu não queria nutrir sentimentos negativos em relação ao falecido, mas lembrando tudo que tinha sido feito e dito, não consegui derramar uma lágrima. Após seu funeral, seu testamento foi encontrado. Apesar de todo aquele papo de não ser de vida curta, ele tinha feito preparativos minuciosos. A casa vai para o neto Eduardo. O resto do patrimônio deve ser dividido entre minha esposa e o filho mais velho. Fiquei surpresa ao ver o nome de Eduardo. O pai de Ricardo sempre o favoreceu, querendo morar com ele. Deve ter querido que Eduardo ficasse com a casa mesmo após sua morte. Era um incômodo para Eduardo. Renuncie à herança. Você não precisa dessa casa, certo? Eu disse a Eduardo. Mas ele estava feliz em recebê-la. Herdar a casa era mais um fardo do que um benefício devido ao imposto de herança, mas se ele estava satisfeito, eu não tinha o direito de dizer nada. Seguindo o testamento, Eduardo herdou a casa. Sua avó ficou feliz e pagou o imposto de herança. Ele é nosso sucessor, afinal, ela disse. Embora isso não estivesse errado, me senti um pouco triste, como se Eduardo tivesse sido tirado de mim. Então algo inacreditável aconteceu. Venha até nossa casa, a ligação de Ricardo me fez ir direto para a casa dos pais dele. Quando cheguei, vi a mãe de Ricardo e o próprio Ricardo parados na frente da casa, atonitos. O local estava cheio de maquinário pesado e caminhões com nomes de empresas de demolição. Trabalhadores estavam derrubando a casa bem na frente deles. O que está acontecendo? É minha casa, posso fazer o que quiser com ela, disse Eduardo, aparecendo de algum lugar, parecendo satisfeito enquanto observava a demolição. Eduardo, o que você está fazendo? Pare com isso agora mesmo, Ricardo gritou. Parar agora não vai torná-la habitável de qualquer maneira, Eduardo respondeu. O que você fez? A mãe de Ricardo e Ricardo imploravam a Eduardo. Mas Eduardo apenas riu. Vocês esqueceram o que o vovô e o pai fizeram com a mamãe? Vovó, você também foi horrível com a mamãe, não foi? Vocês pediram desculpas? O sorriso de Eduardo se transformou em um olhar afiado para a mãe de Ricardo e Ricardo. Eles caíram de joelhos enquanto o maquinário pesado continuava a desmantelar ruidosamente a casa deles. Finalmente me senti aliviada ao ver a cena. Mais tarde, Ricardo finalmente pagou os danos e a compensação com os bens herdados. Os itens roubados que a mãe de Ricardo tinha pego da minha mãe foram recuperados por Eduardo e devolvidos com segurança para mim. Você sempre terá a mim e a Júlia, Eduardo disse, e eu finalmente derramei lágrimas de alívio. A mãe de Ricardo e Ricardo, tendo perdido a casa e ficado sem dinheiro, agora estavam morando em uma casa da empresa novamente. Ricardo e eu tínhamos nos mudado da casa da empresa, mas agora Ricardo e sua mãe tiveram que voltar, tornando-se alvo de rumores. Expliquei toda a verdade para a esposa de um colega de Ricardo com quem tínhamos boas relações. Ricardo e sua mãe provavelmente terão uma vida difícil na moradia da empresa, mas é consequência de suas próprias ações. Após a aposentadoria de Ricardo, eles serão forçados a economizar para um novo lugar para morar. Às vezes penso em perguntar à minha amiga como Ricardo e sua mãe estão vivendo agora, só para ter algo para conversar. Depois disso, continuei morando na casa de Júlia. Então Eduardo ficou noivo. Ele estava planejando construir uma casa. O terreno da antiga casa da família foi vendido por um bom valor, e fiquei feliz em ver que até aquela casa serviu a um propósito. Mãe, venha morar conosco, Eduardo ofereceu. Sua noiva me recebeu calorosamente. Como eu não podia continuar contando com Júlia, que morava sozinha, indefinidamente, decidi aceitar a oferta de Eduardo. Estou pensando em viver feliz com minha nova família, determinada a não me tornar uma sogra como minha própria sogra foi.